Olá, gatas, garotos, seja bem-vindo de volta ao nosso módulo 3, Anatomia e Fisiologia Materna. Então, vamos lá a mais um pedacinho aí do nosso conhecimento construído e adquirido ao longo desses anos. Princípio e desenvolvimento da gestação. Temos que pensar na mulher não gesta, ok? E na mulher gesta. Quando eu digo que saber um pouco mais sobre pré-natal, saber estratificar um pré-natal. Dê uma olhada no nosso guia aí, no nosso e-book, que foi aí gratuito para vocês, sobre o que é uma consulta direcionada ao pré-natal. O que é que temos que pensar nos problemas prévios que essa mulher tem, e na consulta pré-concepção, né, antes da gestação, para que nós, enfermeiros e enfermeiros obstetras, possamos estar, digamos assim, orientando da melhor maneira essa gestante. Pensando que no primeiro mês é a média de 1 a 4 semanas, segundo mês de 5 a 8 semanas, terceiro mês aí de 9 a 13 semanas. O que é que a gente tem que pensar nesse primeiro trimestre? As alterações mais comuns que tem na gestação e tá de olho aí, principalmente nos exames específicos aí de primeiro trimestre. Segundo trimestre está aí relacionado com 4 meses de gestação, entre 14ª e 17ª semanas, 5 meses entre a 18ª a 21ª semana, 6 meses aqui, ó, de 22 semanas a 36. Eu acho bem interessante, vou até grifar aqui, para vocês guardarem essa informação entre 22 e 26 semanas. É um marco importante. É um marco que, a partir de 20 a 24 semanas, a mamãe começa a produzir o surfactante pulmonar. Antes disso, um bebezinho menor que 22 semanas, nós temos a perspectiva de sobrevivência intraútera, fora do útero, quer dizer, quase impossível. Impossível por quê, Pro? Porque o neném não tem a capacidade, esse feto, né, que vai nascer muito precoce, ele não tem a capacidade de respirar fora do útero. Me lembro de uma vez, recém-chegada na referência aqui, nasceu o RN ali, né, no pré-parto, no PP1, que a gente chama, e esse RN fez aquela missão de respirar, esse RN chorava, assim, abria a boca, saía alguns sons ali, corre, corre, chama anel, coloquei ali no becinho, comecei as medidas de reanimação, aqueci o neném, aí chegou Claudinha, assim, toda calma, deu aquele sorriso de paz, e disse assim, Cris, menor que 22 semanas. Não tem investimento, porque não tem surfactante pulmonar. O que é isso, Pro? O pulmãozinho está colabado, que ele não tem a capacidade de expandir para respirar fora do útero. Então, ali para mim foi muito complicado observar aquela cena, que foi a primeira vez que eu tinha assistido um RN que levou a média de 40 minutos para ir a óbito depois que nasceu. E não tinha o que fazer naquele recém-nascido, tá? Então, é bem importante entender aqui que esse é o nosso divisor de águas, menor que 22 semanas, né? Que é um pouco mais de que 6 meses. A gente tem que pensar que que é um parto que pode o neném vir ao mundo, mas ser insuficiente aí para poder sobreviver. Se bem que ele pode chegar aí com 22, 23 semanas, com trabalho de parto ali, com contração, o que é que a gente vai fazer? Fazer o surfactante pulmonar, usar a terbutalina, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, e, digamos assim, postergar esse parto o máximo que a gente puder e ver a situação materna para ver se tem a contraindicação ou não de postergar esse parto, ok? Terceiro trimestre, o nenenzinho a partir de 27 semanas a 30 semanas, é o nenenzinho que já tem a qualidade de viver melhor fora do útero, tá? E no 8º mês, melhor ainda, que a partir de 31 semanas a 35, é tanto que quando a gente fala maior que 31 semanas, vai ser uma das nossas perguntas lá para a reanimação neonatal. Maior que 31 semanas, por quê? Ele tem uma chance melhor de não precisar das medidas de reanimação neonatal. De repente, esse RN com 31 a 32 semanas, ele respira, chora, está ativo e reativo, entende? Flexão. Então, vai ser um RN que não vai precisar que um profissional esteja preparado para atender ele ali no primeiro minuto de vida.
Não dá para falar de assistência ao recém-nascido no curso de emergências obstétricas, mas vamos lá. Nono mês, a partir de 36 semanas até 40 semanas. Pensando que uma gestação pode chegar até 42 semanas, mas o que é que a gente tem que ter responsabilidade? É uma gestante de 41 semanas e 3 dias, está com a gente na unidade básica de saúde, vamos encaminhar logo essa gesta para ela ser avaliada pelo médico obstetra na maternidade de referência. Eu trouxe aqui uma ilustração, vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Sobre o desenvolvimento, nós temos a fecundação, a parte do gameta masculino, do gameta feminino, que vão se fundir, e vai ter ali a divisão ovular, a fase trofobasta, a fase de nidação, a fase de inserção ali, inserção placentária, que pode ter um sangramentozinho ali, marronzinho ali vindo na calcinha, que pode ser o sangue da implementação. Vamos lá falar de pré-natal novamente. Se eu tiver esse sangramento na fase de implantação placentária, e eu sou uma mãe que é O negativo, eu tenho que fazer correndo, se possível, o cúbito direto, e fazer o uso da imunoglobulina fator RH, né? A anti-imunoglobulina, que vai ser popularmente chamada como Matergan. A gente tem que estar fazendo nessa mulher no momento que essa mulher sangra na gestação. Então, saber dos exames de pré-natal é de extrema importância para poder tratar essa mulher de maneira adequada, tá? Pensar na ecografia do primeiro trimestre, quando termina o período embrionário. A ecografia do segundo trimestre é importante, porque vai ser de 20 a 24 semanas, onde a gente vai principalmente afastar doenças cardíacas, e se tiver alguma alteração, essa mulher ela pode ser encaminhada para fazer um eco fetal. Hoje, nos acompanhamentos privados de saúde, a mulher já sabe, sai do segundo trimestre com a solicitação morfológica de segundo trimestre, e o eco fetal, é um exame relativamente caro, não tem disponibilidade fácil pelo Sistema Único de Saúde, mas você, enfermeiro, tem que estar explicando a importância desse exame para essa mulher, para que essa mulher faça um esforço, né, caso ela não tenha plano de saúde, para estar fazendo esse eco fetal. E pensar, né, nesse neném a partir de 30 semanas a 34 semanas aí, pensar também na ecografia de terceiro trimestre para ver a evolução dessa gestação. E, principalmente, algumas mulheres que têm sinais e sintomas de pré-eclâmpsia ou pré-diabetes ou diabetes gestacional, a partir de 34 semanas, esse acompanhamento tem que ser quinzenal, para estar observando o Doppler venoso, a qualidade de sangue que chega nesse bebê via placenta e placenta mamãe. Porque se a gente tiver uma alteração do tipo centralização fetal ou alguma outra alteração específica aí na ecografia, essa mulher tem que ser encaminhada naquele momento ali do seu consultório para uma maternidade de referência, pois o parto dela será urgente, tá? Então, observar e saber identificar e saber, principalmente, digamos assim, interpretar a ecografia, as ultrassons aí, vai nos livrar de muitas patologias que podem levar ao óbito neonatal ou da mamãe. Alterações na gestação, a gente pensa que o corpo, né, ele tem uma alteração, é um útero ali que vai crescer a média de 1000 vezes o seu tamanho natural. E o que é que acontece? Vai acontecer a pressão do diafragma, vai ter um deslocamento mais ou menos de 4 centímetros do diafragma, o coração vai ser empurrado um pouquinho aqui à esquerda da mãe, então vai ter os órgãos comprimidos, então é uma situação bem específica. Aqui, ó, o útero, né, ele começa aqui com 12 semanas, 16 semanas está na cicatriz umbilical, 20 semanas está abaixo da cicatriz umbilical, e é bem importante, porque o bebê acima da cicatriz umbilical, aqui no desenho, como vocês podem ver, é um bebê que sugere que tem uma idade gestacional maior que 24 semanas. Isso é importante na hora de ter uma cesárea perimorte. É difícil falar, mas a mulher pode entrar em parada cardíaca. E o que é que vai sinalizar para a gente, se a gente não conhece o histórico dela? É o tamanho do fundo do útero, para ver se essa mamãezinha, a gente vai fazer uma cesárea perimorte de emergência, a fim de tirar o feto aqui com vida.
Então, trata-se de observar, né, a gestante aí no exame físico no pré-natal, medir aí da sínfise pública, que é esse ossinho aqui, ó, até o fundo do útero e observar a idade gestacional. Exemplo, chegou uma mulher na CCR, ela tem histórico de diabetes, e ela tem aí, da sínfise pública até o fundo de útero, ela tem 38, 39 de fundo de útero. A gente tem que entender, qualificar que esse feto, ele está dentro do útero e ele é gigante, gigante para a idade gestacional. Então, saber interpretar exames de sangue, ultrassonografia, e saber interpretar o exame clínico obstétrico, ó, vai lhe salvar de muita coisa. Até a 6ª semana não ocorre alteração. A 8ª semana corresponde ao dobro do tamanho normal. A 10ª semana, o útero vai estar 3 vezes maior que o tamanho habitual. Com 12 semanas, enche a pelve até na sínfise pública. Entre 16 semanas, ele vai estar entre a sínfise pública e a cicatriz umbilical. E 20ª semana vai estar na altura da cicatriz umbilical. E acima, né, de 20 semanas, 22, 24, vai estar bem acima da cicatriz umbilical ali, que nos indica uma situação importante para salvar. E aqui, temos aqui a nossa linha migna, que pode aparecer na gestação, temos o colasma gravídico, né? Temos a alteração de salivação, são alterações que a gente pode estar vendo aí nesse processo aqui, até a 16ª, até a 20ª semana, mais ali, mais acentuada, né? O gosto de comer, preferência de coisas azedas, e quando a gente pega essa gestante com esses colasmas aí, o que é que a gente tem que fazer no pré-natal? Pensar que ela tem que usar protetor solar, usar, se for na zona rural, como eu sou de zona rural, for atividade rural, colocar chapéu, colocar protetor solar, para que ela não tenha essas manchas, né, efetivas aí para a vida toda. E orientação é tudo. Quando a gente pensa do sistema respiratório, por que, Pro, que você traz essas alterações? Porque são alterações importantes. Só que elevação do diafragma a partir de 4 centímetros, ela tem uma diminuição da expansão dos pulmões. Por que que ela vai ter, Pro? Por causa do útero. O útero vai comprimir o coração, vai comprimir o intestino, e pode acontecer o quê? Discreta falta de ar, redução da frequência respiratória, aumento de fluxo de sangue aumentado para essa região. Então, ela pode fazer uma acidose respiratória, né? Compensatória. O que é compensatória, Cris? Ela começa a passar mal, a se sentir tonta. Quando ela senta ali, ela respira melhor, ela passa, tá? O aumento sanguíneo é interessante, porque ela divide a frequência cardíaca dela com a frequência cardíaca placentária e fetal. Então, ela aumenta o volume em 40%. Isso é importante, porque lá no parto, quando a gente fala de parto cesáreo conduzido, sem necessidade, ou algumas alterações cardíacas, o corpo tem que parar e reprojetar o seu funcionamento em cima de 40% a mais de volume, quando sai o feto, quando sai a placenta, quando sai o líquido amniótico, tá? Então, o que é que a gente tem que pensar? Que essa mulher tem que ter uma boa circulação periférica, ela vai ter um aumento do débito cardíaco, né? E a diminuição da mobilidade dos pulmões e diafragma pode reduzir a frequência respiratória. Me lembro bem que no final da gestação eu tinha uma capacidade, né, aumentada lá de 20%. Eu tinha que respirar mais. A cada 10 passos que eu andava, eu tinha que parar, respirar, né, ficar mais confortável ali com o processo respiratório, porque o útero já estava ali tomando conta de toda a cavidade abdominal, dificultando aí esse processo aí. E fazia o quê? Uma respiração mais profunda, mas não frequente, tão frequente. E pensar que a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória entre 30 e 40 minutos, 40 incursões, de 20 a 40 incursões por minuto durante a metade da gravidez. O sistema digestivo. Há um relaxamento de quase toda a musculatura, né, agindo pelo estado gestacional de progesterona, e pode ocasionar tanto distúrbio diarreico quanto distúrbio de ressecamento. Um exemplo clássico foi quando eu engravidei, toda polivitamínico que eu tomava, eu sentia desconforto para ir no sanitário, levava 2, 3 dias ali
para apresentar dejeções, então a gente tem que pensar que esse intestino está um pouquinho mais preguiçoso, tem que tomar mais líquido, e se tiver alguma alteração como eu tive, buscar um polivitamínico que mexa menos nessa questão gastrointestinal, tá? O estômago ele vai ser deslocado um pouquinho para cima, é tanto que a gente no 7º, 8º mês come um pedacinho de maçã e pensa que comeu um boi, né? Fica com aquele estômago cheio. O intestino grosso ele fica deslocado para cima, o restante para os lados. Eu costumo dizer o seguinte: pega uma bola de futebol e introduz ali no abdômen e amassa, né, o intestino, a metade vai para o lado esquerdo, direito, e faz a compressão, além de bexiga, faz a compressão de estômago. Então, pode causar desconforto de constipação, mais comum aí no 3º trimestre. Gente, pensar no sistema hematológico, saber interpretar um exame de hemograma é importante, porque, assim, durante a gestação, é se pensado que é necessário mais de 1.000 microgramas de ferro, né? Para uma gestação normal, porque cerca de 300 microgramas é transferido para o feto via placenta. E os outros 20%, 200 microgramas, são divididas aí pelas veias de excreção, principalmente pelo trato gastrointestinal da mãe. Essa quantidade, geralmente, ela é suprida pelas reservas de ferro da mulher. Por isso que é importante a suplementação de ferro antes da gestação. Pelo menos 90 dias antes, a mulher tem que estar pensando em fazer a suplementação de ácido fólico, tem que pensar em fazer um hemograma para ver se a hematohemoglobina está legal, para ver essa reserva de ferro. Já pensou se eu tenho uma anemia lá instalada? Com hemograma eu vou ver se ela precisa de suplementar 40 miligramas de ferro, se eu vou ter que encaminhar eu como enfermeira obstetra, para um médico clínico ou médico obstetra, fazer uma suplementação venosa com noripurum. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque se eu tenho uma baixa concentração de hematohemoglobina corrente, eu vou ter um prejuízo fetal muito grande, além do prejuízo materno. O sistema circulatório, como eu já falei antes, ele tem um aumento de 40%, porque o corpo da mulher vai estar dessa forma aqui. Ela tem a pequena circulação, né? Que é coração, pulmão, pulmão, coração. E a partir daí, Deus é maravilhoso, acredito que todo mundo crê em Deus, que aqui tem a aorta, né? Que ela vem daqui, suplementa o fígado, e quando engravidamos, a gente tem um ducto arterioso, que se liga aqui entre o fígado, olha, o fígado materno, a aorta descendente, o fígado materno, e passa, e se liga aqui à placenta. É magnífico, porque é o sangue da mãe, a média de 30% desse suprimento sanguíneo, ele passa para o feto, pelo ducto arterioso, aqui, ó, ducto venoso, arterial, tá? Passa por aqui, vai fazer a circulação fetal, leva sangue oxigenado, traz sangue não oxigenado e vai novamente ter esse sistema compensatório coração, pulmão, pulmão, coração, tá? E a gente não falou de circulação fetal. Eu só estou falando aqui do que é a parte cardíaca materna, dividindo-se seus 30% a 40% de frequência cardíaca sanguínea para o feto, para nutrir tanto a criança quanto a placenta. Então, é uma máquina, eu costumo dizer que é a máquina do corpo humano funcionando e tendo que dar conta do corpo materno mais 30% a 40% para a placenta e feto. Então, a hipovolemia, né, essa baixa de volume corrente, ela pode ser de 40% a 45% maior na 32ª a 34ª semana de gestação, tende a responder às demandas metabólicas do útero, né, aumentada pelo sistema vascular. O que é que acontece quando a gente tem uma restrição de crescimento intrauterino? A gente tem uma mãe que é hipertensa, tem uma mãe que é diabética, vai ter uma, digamos dizer, constricção dessas artérias e veia fetal, placentária, e pode estar levando prejuízo ao feto, ok? E a gente tem que pensar que todos esses nutrientes, eles são suporte de crescimento ao feto. Proteger a mãe é, consequentemente, proteger o feto de distúrbios, né? De qualquer alteração. E pensar que, às vezes, a mulher de pé, ela pode dificultar em algumas situações o retorno venoso.
a gente fica de pé muito tempo, quem é da saúde, quem trabalha em atendimento ao público, que chega em casa, tá os pés lá, né, inchado, tal, o que a gente pensa? Olha, deita um pouquinho, eleva os pés um pouquinho aí para cima, as pernas, para poder melhorar essa circulação venosa, tá? Riscos da gestação. O que é que a gente tem que pensar? Se essa mulher tem alguma doença inflamatória aguda ou crônica, por exemplo. A insuficiência respiratória vai ser a incapacidade de efetuar as trocas gasosas, resultando na inadequada oxigenação dos tecidos. E o que é que vai acontecer? A piora progressiva dessa mulher vai afetar ela e o feto. O que é que a gente tem que pensar? Essa mulher chegou com insuficiência respiratória aguda. 2 acessos calibroso, oferecer oxigênio, diminuir a ansiedade. E se for a asma, temos que pensar numa doença crônica mais comum e perigosa durante a gestação, e pensar que essa mulher, se já faz uso de corticoide, antihistamínicos sistêmicos, antihistamínicos inalatórios, teofilina, então o que é que essa mulher faz uso, o que é que a gente pode estar pensando em tratar essa mulher? Vai ser acesso calibroso, tentar deixá-la calma, dar um remedinho, novamente morfina ali, uma miligramagem baixinha para reduzir a ansiedade, e pensar que ela precisa de uma nebulização ali rápida, e se for, né, respiratório, como a gente diz, tratar a causa, né, dar broncodilatador ali para ficar 100%, aí da asma. Quando pensa no pneumotórax, tem que ver a ocorrência, né, a ocorrência foi por politrauma, quais são as complicações dessa para o feto? Essa mulher é depelcítica, ela tem um aumento de líquido no pulmão, essa mulher ela tem um trauma aberto, trauma fechado, acidente automobilístico, é uma gestante que está sendo portadora, na minha última aula presencial, uma enfermeira falou que tinha uma gestante que ela estava cursando pré-natal todo normal e tal, tudo certinho, os exames tudo normal, e ela estava com uma perca de peso muito importante. Resumo, quando se pensou em fazer um exame mais complexo, a médica lá que trabalhava aqui em Salvador, que desconfiou que poderia ser alguma patologia específica, encaminhou ela aqui para o Hospital Geral Roberto Santos. Quando foi fazer um exame mais específico, né, se fez uma tomografia, se percebeu que ela estava com câncer em estado terminal. Então, assim, todos os exames relacionados à gravidez, ele foi feito e estava sendo muito bem acompanhado. Só que naquele momento que ela parou para pensar numa patologia difícil, né, que não sabia o que era naquele momento, encaminhou no momento certo, esse neném nasceu com 32 semanas de parto cesáreo, e assim, ela, a partir do parto, teve um tratamento agressivo contra o câncer, mas infelizmente ela foi a óbito 4 meses depois do parto. Então, temos que nós, quem está na linha de frente de atendimento, pensar em todas e qualquer possibilidade que pode levar ao óbito aí materno neonatal, ok? E pensar que se o pneumotórax ele pode ser um tratamento medicamentoso ou se vai ser o tratamento cirúrgico, né? Vai inserir um dreno, como é que vai ser? Vai inserir um dreno ali naquela gestante, vai entrar antibiótico, vai se pensar num parto, o que é que vai fazer? Então, vai depender muito aí do estágio gestacional, do estado e principalmente da idade gestacional. Abaixo de 22 semanas, prioridade materna total, porque é um feto que não sobrevive intraútero, lembra? A bronquite crônica, ela é um processo definido, né, das inflamações de brônquios, principalmente ocasionado em mulheres aí que utilizam tabaco, poluição de ar, entre outros fatores, ou que vem essa bronquite crônica aí, que o que é que acontece? Eu trago um bronco normal aqui e um bronco aqui com um processo de bronquite crônica. O tratamento, né, dessa bronquite, ela vai ser repouso, injeção de líquidos, remédio como os corticosteroides e progesterona, remédio para abaixar a febre, nebulizações, remédios, né, específicos ali, hidrocortisona, que é um corticóide importante, broncodilatadores, spray, e fisioterapia respiratória. Pensar também na metilprednisolona, se é que vão utilizar aí, né, como fator em mulheres intubadas, se vai utilizar ou não, e está sempre discutindo aí com o intensivista, o diarista, aí, o que é que vai estar utilizando, discutindo com o obstetra também.
Enfisema pulmonar, né? É uma doença, um DPOC não contagiosa, de grande exposição a quem? A poluentes químicos, que acabam o quê? Danificando os alvéolos pulmonares. E cerca de 80% está lá relacionado ao quê? O uso do tabaco, que é o principal caso dessa doença, diagnosticado com raio-x, com espirometria ou gasometria arterial. Trago aqui um alvéolo normal, é um alvéolo, né, todo azulzinho aqui, e um alvéolo com enfisema, que ele vai estar escurecido e com dificuldade de fazer a troca alveolar lá. O que é que a gente tem que fazer com desse tipo de doença, com enfisema? Pensar em broncodilatadores, corticoide, né, corticosteroides aí, venosos inalatórios, para assim melhorar esse processo aí. Gente, doença cardiovascular. Essa doença é bem importante porque tem que pensar que essa mulher tem um risco alto, médio, baixo, médio ou grande de ter um óbito aí no processo de parto, tá? A resistência vascular periférica e a dilatação na gestação, ela vem... por que ela aumenta? Ela tem um volume circulante que vai ser distribuído com a criança média de 40%. Ela vai ter o aumento da resistência periférica, né? Uma atividade cardíaca um pouco maior, por conta de que está dividindo a circulação ali entre placenta e feto. E pensar que essa frequência cardíaca simpática basal e parasimpática, ela tem uma elevação em média de 16 batimentos por minuto. E as cardiopatias, né? A presença de sopro pode apresentar progressão e dispneia, né? Ela pode ter uma comunicação atrioventricular, uma CIA, uma CIV. A presença de sopro sistólico de terceiro grau ou de quarto grau pode levar a síncope. A pessoa está aí tranquila ó, e ter uma síncope, um desmaio aí. Presença de fibrilação arterial ou arritmia cardíaca grave vai causar cianose e estenose pulmonar. Pensar se essa mulher tem uma doença de Chagas. Tu já pensou uma cardiomegalia ali, um ventrículo esquerdo um pouco maior, tem alguma obstrução venosa ali, arterial importante, que leva a alguma isquemia. Se essa mulher tem uma cardiopatia isquêmica, eu tive uma gestante que ela tinha tetralogia de Fallot, e ela estava internada no alto risco da maternidade que eu trabalhei aqui, e ela estava saturando 82, ela era paciente vermelha, e eu me lembro que a médica falou assim, não vou fazer a cirurgia não, porque não tem leito de UTI disponível. E eu falei assim para ela, doutora, o feto dentro da barriga é culpa do obstetra se morre. O feto fora da barriga, a gente tem que pensar que é culpa do hospital, onde não tem onde botar. Nem a mãe, nem o bebê. E aquilo ela acendeu, né? E foi aquele corre-corre para botar aquela mulher com 32 semanas e 5 dias no centro cirúrgico e ter aquele parto rápido. O que é que a gente fez com essa mulher com a doença de tetralogia de Fallot? A gente colocou ela no centro, passou central, passou PAM, lavou barriga, passou sonda, preparou ela toda. Porque a partir do momento que ela é entubada, a gente tem a média de 2 minutos para tirar o feto, e assim, o nível de frequência cardíaca quando o paciente é entubado, sedado, que vai utilizar sulfaxacenil, ketamina, midazolam, propofol, ela tem uma baixa de frequência cardíaca, e ela pode, com doença de Chagas, ou uma cardiopatia isquêmica, ou uma tetralogia de Fallot, ela pode ter um colapso cardiovascular ali naquele momento e a óbito. Então, é uma gestante que tem que estar bem atenta ali. Resumo, essa gestante, ela foi para o centro cirúrgico, ela teve lá o parto cesáreo dela, show de bola, e ela foi para a UTI cardiológica aqui do Hospital Geral Roberto Santos, e assim, ela saiu com vida, mas saiu com orientações de não gestar. E acredito que a mulher ainda disse que ia engravidar de um menino, que a que tinha nascido era menina, então, às vezes, a gente orienta a mulher, o risco que ela tem na próxima gestação, e mesmo assim ela não se importa e vai querer estar ali fazendo, né? No caso dela, ela queria, porque queria gestar novamente. Por que eu digo aqui? Porque existe uma classificação de risco na gravidez. De alto risco, né? Essa mulher tem uma mortalidade materno-fetal de 50% a 70%, ela tem hipertensão arterial pulmonar, né, grave, elevando, né, ao sistema aórtico ali, eu tenho um aneurisma de aorta,
eu tenho cardiopatia congênita não operada, que foi o caso dessa gestante, olha o risco que ela teve, né, de morte de 50% a 70%, e mesmo assim ela queria engravidar novamente para ter um menino. O risco intermediário, mortalidade materna fetal de 15% a 50%. Estamos falando aqui de cardiopatia congênita, né, não operada, estenose mitral grau 3 igual 4, estenose aórtica, infarto do miocárdio antigo, presença de fibrilação arterial associada à insuficiência cardíaca difusa valvular, né? Então, a gente tem que pensar e orientar. Essa mulher tem uma cardiomegalia, é chagática, e teve um infarto ano passado, ela é indicada a gestar? Ela tem que pensar que ela tem um risco de morte aí. E menor risco são portadores de prolapso de válvula mitral, cardiopatia congênita, sem repercussão hemodinâmica, e valvulopatia reumática, aquela pessoa que, né, que fez ali, por exemplo, infecção de garganta por estafilococo e que teve ali um distúrbio de válvula, né? Tem que pensar, mas todas essas patologias, ela tem um aconselhamento gestacional, porque ela já é uma gestante de alto risco. Fique de olho, novamente, sobre o aumento de volume sanguíneo, hemodiluição, aumento do débito cardíaco, redução da pressão arterial, aumento da respiração ou alteração ou aumento da função renal, tá? Eu trouxe aqui um mapinha que fala sobre as mudanças cardiovasculares na gestante. Ela fica com pressão arterial igual ou diminui, ela tem uma resistência vascular pulmonar diminuída, ela tem uma pressão venosa aumentada nos membros inferiores, uma redução, né, da resistência vascular periférica, um aumento de volume sanguíneo. Lembra que eu falei em 40%? Porque ela vai dividir esse sangue dela entre pequena circulação dela, grande circulação dela e circulação placenta fetal. Então, ela tem um aumento da frequência cardíaca, a média de 10% a 20%. Então, temos que ficar de olho, principalmente nas doenças de base que essa mulher tem. Então, espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho sobre esse módulo, né? Falar um pouco de anatomia e fisiologia materna e algumas patologias que podem levar a óbito. Agradeço demais a você que chegou até aqui, e eu sei que você está se qualificando e se preparando para atender uma urgência e emergência obstétrica e se qualificando lá na atenção de pré-natal. Então, aguardo vocês aqui na próxima aula. Até lá!